Bom, pessoal, enquanto o restante entra aí, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso projeto lá de marketing. Eu já vou pedir para que vocês... Deixa eu colocar o Vinícius aqui. Olá, Vinícius, boa noite. Vou pedir para que vocês já comecem, quem já tem o material, que já começou a fazer e tal, já manda para mim. Quem não começou a fazer, para a gente, eu não sei como é que estão os materiais aí ainda, né? Mandem para mim que estágio que está esses materiais aí, para que eu possa fazer fazer um cronograma para vocês de entrega desses projetos, né? Porque nem todos vão entregar na mesma data, alguns já fizeram, alguns estão fazendo. O fato é o seguinte, que praticamente todas as mídias já estão no ar, tá? O blog já está no ar, o Facebook já está no ar, o Instagram, o canal no YouTube já está no ar, tá? Então, todas as mídias que a gente vai utilizar aí já estão no ar, praticamente quase todas, tá? E com isso, eu quero ver se a partir da próxima semana, a gente já comece a fazer a divulgação dessas mídias, tá? Porque agora a gente vai ter que fazer um cronograma de como é que a gente vai entregar esses trabalhos, tal. Vou falar para vocês que deu dois probleminhas técnicos que me consumiram pra caramba lá, tá? São dois probleminhas que normalmente não dariam. Depois eu procurei no YouTube para ver se tinha solução desses problemas, tal, e não tinha, tá? Então, por si só, eu tive que dar uma sapiada lá e quebrar a cabeça. Faz uns 3 dias que eu estou quebrando a cabeça em cima de vincular a conta do canal do YouTube ao Google Ads, tá? E do Google Ads para o Google Analytics. Então, são coisas técnicas que realmente foram problemáticas, tá? E consumiram bastante tempo. Mas parece que agora, o último errinho que tinha lá, de que o Google Analytics não estava conseguindo captar as coisas que estavam acontecendo no canal do YouTube, né? Porque ele não dava autorização para colocar lá o tracking, lá o númerozinho para ele seguir, né? Mas a gente vai falar sobre isso, vocês podem ficar tranquilos. Na aula passada até passei bem por cima essa questão, tá, do Google Analytics, mostrei só como é que ele funcionava. Eu pretendo agora, na quarta-feira, dar uma aula especificamente sobre Google Analytics. Então, toma cuidado que essa aula é primordial, tá? O que está se falando hoje, todo mundo, é nesse tal de Google Analytics aí, que ele consegue captar de todo mundo, né? Fala, Venevaldo, boa noite. Então, vamos finalizando. Por exemplo, quem optou por fazer vídeo, tá? O vídeo ele não vai ser colocado da forma que está aí, que vocês coletaram a imagem, as coisas, tal, tá? O Douglas aqui. Fala, Douglas. Boa noite. Então, pessoal, o vídeo não vai ser colocado da forma que ele está, de forma crua. Ele vai ser colocado uma vinheta, vai ser colocado... vão ser colocados legenda neles, tal. Então, quem optou por vídeo, peço que já me manda para a gente poder fazer essas colocações de vinheta, dessas coisas, tá? Vai ser um negócio bem legal. Fala, Douglas, boa noite. Então, quem optou por vídeo já me manda, quem optou por outros materiais também que já estão semi-prontos aí, que eu vou precisar mexer, já me manda, tá? E depois a gente conversa sobre isso com mais tempo, beleza? Não precisam se afobar, porque ainda eu preciso ver se eu conseguir, porque demora um tempo para autorizar lá, para ver se deu autorização, se está tudo ok. Então, parece que são 24 horas, e eu consegui fazer isso hoje à tarde. Tá? Então, vamos ver se ele realmente sanou o problema. Se ele sanou, tá beleza. Aí já estamos com todas as mídias já para serem colocadas no ar.
Aí depois eu explico para vocês como é que foram feitas, o que foi feito, tal. Apesar de que, como eu disse para vocês, o nosso intuito não é esse, né? O nosso intuito é que vocês saibam fazer análise, que é saber interpretar aquelas estatísticas que são geradas pelo Google Analytics, tá? E aí transformar isso num projeto, num planejamento estratégico, tá? Então, lógico que eu não vou ensinar mexer em parte técnica e tal, isso não é do nosso interesse, beleza? Então, depois a gente conversa mais sobre isso. Então, pessoal, na aula passada a gente tratou um pouco sobre o planejamento, né? Dentro do planejamento a gente falou bastante na questão de que você coleta dados no presente para você tomar decisões futuras, né? E que isso, na verdade, ele vai gerar um projeto, né? Vai gerar um projeto de sistema de operações, tá? Então, vamos para esse projeto hoje. A gente já passou, acho que 2, 3 aulas, né? Falando sobre o projeto, tá? Sobre planejamento. Aqui, boa noite. A gente já passou umas 3 aulas falando sobre planejamento, né? E uma inclusive, era aquela primeira aula que o áudio tinha ficado ruim, tinha dado bastante caídas, né? Então eu regravei ela lá, então tá tudo ok. Beleza? Hoje eu já postei todas as aulas que estavam em vídeo, já postei lá também, lá no Moodle, então tá lá para vocês. Beleza? Então vamos lá para a nossa questão de hoje, que é a questão de projetos, tá? Por aqui no início. Então, vamos lá. Então, ó, planejamento, programação, controle de sistemas de serviço, que na verdade nada mais é do que a instituição desse projeto do serviço, tá? Então, ó, primeiro, o autor aqui fala sobre um conceito de capacidade, ó. Segundo Moreira aqui, capacidade refere-se à quantidade máxima de produtos e serviços que podem ser produzidos numa unidade produtiva, num dado intervalo de tempo. Então, o conceito de capacidade, ele está ligado ao volume, né? Ou seja, a quantidade máxima de produtos ou serviços que eu posso gerar. O que é uma quantidade máxima de produtos e serviços? Então, eu tenho lá dentro da fábrica que aquele maquinário que eu comprei para fazer aquele determinado produto, aquele maquinário que eu comprei para prestar determinado serviço, tá? Ele tem uma capacidade máxima de produção. Quem já não ouviu falar daquela história assim, olha, capacidade produtiva daquela fábrica é tão, né? É de tantos mil carros, é de tantos mil produtos, é tantos milhões de produtos por mês, tá? Então, é sempre o volume aliado ao tempo. Então, a capacidade é o tempo que se faz, né, aliado ao volume. Então, ó, a gente vê aqui, ó, como exemplos, ó, toalhas por hora, clientes por dia, que é na questão de serviços, né? Pares por minutos, ó, cheques compensados por hora. Então, qual é a capacidade, por exemplo, de um banco lá, né? Então, eles têm que ter essa conta aqui, pessoal. Quantos cheques compensados eu faço por hora lá, né? Porque assim eu vou ter noção da capacidade de gestão humana que eu vou precisar, tá? Quantidade de funcionários que eu vou precisar. Antigamente, era feito de forma aleatória. Então, por exemplo, para não gerar fila, eu vou contratar 200 pessoas, tá? Para atender. E aí, aquilo que eu sempre comentei com vocês. Tá, você contrata 200, né? 200 pessoas, e aí você tem só o uso delas do dia 10 ao dia 12. Depois, o restante do tempo, essa capacidade ela fica ociosa, né? Esse monte de gente ficava parado lá, sem fazer nada. Hoje em dia, gestão de qualquer coisa, ela não permite mais isso. Você tem que fazer o máximo que você pode com o mínimo que você tem de recursos, com o mínimo que você gaste de recursos, tá? Então, não se admite mais esse tipo de coisa. Então,
para que eu tome uma decisão, para que eu faça um planejamento, para que eu execute um projeto, eu preciso ter essas contas, tá? Qual que é a minha capacidade produtiva, tá? Então, segundo o Slack aí, ó, apresentam dois conceitos de capacidade. Um é a capacidade de projeto idealizada e outra a capacidade efetiva, que é a capacidade real, tá? Então, ó, a capacidade de projeto, ela é a capacidade efetiva mais as perdas. Não se preocupe que a gente vai ver isso aqui, a capacidade de projeto idealizado e capacidade efetiva real, a gente vai ver nos próximos slides aí, tá? Então, a capacidade de projeto é a junção disso aqui, ó, as perdas que eu tenho, né? O que são perdas? Perdas você pode ter quebra de maquinário, você pode ter algum defeito de fabricação que você precisa tirar os produtos de circulação, né? Juntos com a capacidade efetiva, que é aquela capacidade máxima que a gente viu lá, né? A capacidade real aqui no caso. Então, ó, vamos lá. Ainda sobre a capacidade de projeto, ó. O sistema é considerado ideal como se não existissem perdas. Então, vocês viram aqui, ó, a capacidade de projeto, ó, o sistema é ideal como se não existissem perdas. Então, por exemplo, não interessa que um maquinário quebrou, não interessa que eu tenha manutenção programada, tal, né? Não interessa que eu tenha algum tipo de coisa ali. O que vai gerar realmente a capacidade de projeto é uma capacidade total, sem tirar essas perdas, tá? Então, ó, na manufatura não se consideram, por exemplo, setups, manutenções programadas, o transporte dessa mercadoria para que ela chegue, para que ela circule dentro da fábrica e fora dela, tá? Então, isso não é capacidade. Ele não contabiliza isso aqui, ó, as manutenções, o transporte desse material dentro da fábrica, tal. Apesar, pessoal, de que, mais uma vez, como a gente trata muito de gestão hoje, tá? A palavra que se diz é gestão para tudo, né? A gente vê muito essa questão de gestão. Gestão, na verdade, é a capacidade de você resolver os problemas, né? Deixa eu colocar a Karina aqui. Oi, Karina, boa noite. Tá, então, nessas questões, deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ó, eu não tenho, como eu estava dizendo, né, eu não considero essas perdas desse produto circular dentro da empresa, tal, né, esse transporte de produtos aqui não é da manufatura, do produto manufaturado até o cliente final, tá? Esse transporte aqui é o transporte dentro da fábrica. Por quê? Porque se considera, a gente está falando em capacidade de projeto, né? Capacidade de projeto é efetuado dentro da fábrica, efetuado dentro dos locais, né? Então, eles não consideram essa questão de transporte é interno, ok? E nos serviços, ó, não se consideram as variações de tempo no atendimento aos diferentes clientes. Então, por exemplo, a capacidade produtiva de um banco, eles não medem, por exemplo, no tal horário, e deveriam, tá? Hoje a questão está muito, isso está muito medido já, isso está muito evidenciado em gestão, em processos de gestão, que não se mede, mas deveria medir, por exemplo, o tempo médio de atendimento, por exemplo, dentro de um banco, tá? Por quê? Porque eu sei que entrou um senhorzinho lá, um velhinho, que gosta de conversar, ele vai demorar mais tempo no atendimento, ele vai puxar papo com o caixa, tal, né? E aí não se consideram isso. Por exemplo, entrou um motoboy com um monte de coisa para pagar, tal. Então não se consideram isso. A capacidade produtiva de um banco, por exemplo, ele vai contar geral. Olha, eu atendo, ele vai tirar, por exemplo, a média de atendimento num dia,
tá? Em todos os dias, vai somar aquilo e dividir pelo número de dias. Então, vai ser a capacidade dele. Eles não executam, eles não existem essas perdas, tá? E na capacidade efetiva, ó, são levadas em consideração as necessidades do sistema, tá? Então, aí, ó, na questão da manufatura, ó, não se consideram as perdas não planejadas, ou seja, as quebras, os defeitos de qualidade aqui, então não se considera, tá? E dentro dos serviços, ó, não se consideram os problemas no fornecimento, tais como sistema fora do ar, tá? Vocês veem que é diferente, né? A capacidade produtiva lá da capacidade efetiva são diferentes. Tá? O tipo de coisa que não se considera em um e outro são diferentes. Beleza? Então, ó, qual a importância do gerenciamento da capacidade aqui no caso, né? Então, primeiro, a questão de custos. É que nem eu falei, hoje o sistema de gestão, ele não admite perdas, tá? Então, o custo, você ter um custo desnecessário, também não se admite. Isso é questão de gestão. E aí você tem tudo isso aqui, né? Gestão de custos. Tá, o que é gestão de custos? Gestão de custos eu vou trabalhar para eu diminuir ao máximo os custos possíveis do meu projeto, tá? Para que eu venda um produto mais barato, por exemplo, se esse for o meu planejamento, tá? Gestão de filas. Aquela historinha que eu contei para vocês dos bancos, né? Cabe bem aqui, ó. Antigamente, vocês não vão lembrar disso, mas antigamente as filas eram todas paralelas, tá? Então, você entrava lá, você via aquela que estava menor, entrava nela. Aí você pegava um boy na sua frente, ou você pegava uma pessoa que gostava de conversar com o caixa, né? E aí as outras filas andavam e a sua não, tá? Então, gerava o quê? Insatisfação, tá? Aí mudou-se o sistema de filas. Ao invés de fazer filas paralelas, eu vou fazer fila, né? Ida e volta. Então, você entrava lá, tal, ainda que um boy fosse atendido na sua frente, né? Com um monte de coisa para pagar, tal, você ia ser atendido por outro. Então, era um negócio mais justo, né? Mais justo, mas mesmo assim, o que acontecia? As pessoas reclamavam e ficavam muito tempo em pé, tá? Então, gerava insatisfação. Olha o processo que o banco vai tendo aqui, pessoal, para esse sistema de gestão. Vai se tentando solucionar aquilo que está evidenciando que está gerando uma imagem negativa do banco. Tá? Até então, todos os bancos. Hoje, você não ouve falar muito mais nisso, nessa questão de filas. Fui lá no banco, fiquei 2 horas para pagar um negócio. Né? Porque as pessoas, os bancos fizeram para que os clientes tivessem a experiência de ir lá no caixa eletrônico. Então, o que eles fizeram? Colocaram uma pessoa lá na frente. Não, vem aqui, vamos, eu vou ensinar a senhor mexer, tal, não sei o quê, né? E aí ia lá, ensinava a pessoa a mexer, tal. Hoje em dia, não são mais muitas pessoas que precisam de auxílio. Ainda tem, né? Mas ainda tem um funcionário para ajudar, tá? Então, essas filas, depois que elas mudaram dessa forma, né? Ainda gerava insatisfação. Aí contrataram os caras de psicologia para tratar dessa questão, porque não conseguiam resolver, tal. Tá, o que é o psicológico? Pô, vamos colocar alguma coisa que vai tirar um pouco a atenção desses clientes para que eles não percebam que eles estão tanto tempo na fila, tá? Aí colocaram lá a televisão, você ia lá no Banco do Brasil, tinha pegadinha passando, tal, não sei o quê, né? Beleza, mas mesmo assim, você ainda tinha uma certa insatisfação, tá? E aí, o que se colocou ultimamente? Colocou-se aqueles atendimento por número, né?
Então, você chega lá, pega o seu tiquezinho e fala, não, vai demorar para ser atendido. Você pega, sai do banco, vai fazer outra coisa, daí 15 minutos você volta lá, dá uma olhada aí, está chegando minha vez, tal, eu paro lá, tá? Então, vocês veem que há um processo para que as pessoas passem a não falarem mais mal daquela empresa, né? É um processo normalmente que você trabalha para que seja atendida aquelas necessidades e desejos. Ainda que você não fosse, por exemplo, cliente do banco, né? Você ficava insatisfeito com aquele banco, falava, eu nunca vou ter uma conta aqui, porque eu demoro 80 anos para pagar uma conta de luz aqui. O que eles fizeram? Tiraram a conta de luz de lá. Você não paga mais conta desse tipo, a não ser que você seja cliente do banco, né? Que é aquele que realmente importa para o banco, tá? A não ser que seja esse, você não consegue mais pagar suas contas de água, luz, telefone, essas coisas tal no banco. Beleza? Então, isso trabalha diretamente nessa questão das filas, dos custos aqui, trabalha diretamente nessa questão da satisfação do cliente, tá? Em tudo, essa questão de capacidade, por exemplo, se falta alguma coisa, tá? Que a gente fala de capacidade, se falta alguma coisa, você vai ficar insatisfeito, tá? Então, eu preciso trabalhar isso, que é gestão de demanda, tá? De rentabilidade, aí embaixo, ó, de rentabilidade, de eficiência, de lucratividade. É tudo aquilo que a gente fala em gestão, tá? A gestão, ela vem para trabalhar o máximo possível, no menor custo possível, tá? De forma mais enxuta possível. Isso é gestão, tá? Vocês vão falar assim, mas qual que é a definição, então, de gestão? Gestão, para mim, tá? Minha resolução sobre isso, gestão, para mim, é solucionar problemas, tá? E solucionar problemas para que as coisas fiquem mais coesas, para que elas fiquem mais satisfatórias, tá? Então, isso vai gerar, tudo isso, né? Vai gerar, na verdade, aqui no final, vai gerar experiência. Tá? À medida que você vai implantando o sistema de gestão que vão solucionando os problemas que você encontra aqui, e que sua capacidade vai ficando o máximo possível, você vai trabalhando no máximo de capacidade possível, né? E isso vai gerar experiência. Ok? Quanto mais você fizer, você vai ter mais experiência ali para que você trabalhe melhor, para que você trabalhe sem perdas. Tá? Então, ele fala aqui, de ociosidade dos recursos, aumento dos custos unitários, capacidade subestimada, aumento das filas de demanda insatisfeita, perda de clientes, tá? Então, ele fala aqui sobre insatisfação, O que a falta de gestão, o que a falta de um projeto, por exemplo, de custos, o que a falta de um projeto de filas, o que a falta de um projeto de satisfação do cliente, tá? Pode gerar aqui nesse caso, tá? Se eu não tiver... eu preciso lembrar vocês que, além da necessidade do cliente aqui, eu também tenho a necessidade da fábrica, tá? Qual que é a necessidade da fábrica? É atender a maior capacidade possível, tá? Se o maquinário ficar ocioso, isso é perda de dinheiro para as fábricas. Então, por isso que tem fábricas que trabalham em 2, 3, 4 turnos, tá? Justamente por causa disso. Então, na questão da medição dessa capacidade, existem 2 parâmetros que são utilizados para realizar a medição dessa capacidade, tá? A questão dos produtos, né? Que é a padronização ou a manufatura, ou na questão de recursos, heterogêneos e de serviços, tá? Então, aqui, por exemplo, na questão de produtos, né? Normalmente, eu tenho uma padronização. Então, eu sei, por exemplo, que se eu colocar lá no maquinário, quantos produtos por hora aquela máquina vai poder produzir. Então, eu tenho uma certa padronização aqui, dentro da manufatura. Ele fica mais fácil, tá? De eu entender essa capacidade máxima de produção aqui, tá? Na questão dos serviços aqui,
ele é mais heterogêneo, ou seja, o velhinho ele demora mais tempo para ser atendido no banco porque ele gosta de conversar, tem cara que vai e já quer ser mais rápido, então é muito heterogêneo o negócio aqui, é muito variável a questão, é mais difícil de você medir essa capacidade, tá? Então vamos lá. Ó, olha os parâmetros que são usados para realizar a medição, ó, da capacidade, tá? De produtos, né? Então, produtos é super fácil de você medir essa capacidade, ó. Na siderurgia, tonelada de aço por mês, ou por hora, ou por dia, ou né? Aqui vai de acordo com aquilo que de qual é o seu interesse, tá? A refinaria de petróleo, ó, litros de gasolina por dia, ou álcool por dia, tá? Montadora de automóveis, ó, número de carros por mês, ou por ano, tá? Ou semanal, vai de acordo com aquilo que eu quero. A companhia elétrica, megawatts por hora, tá? Fazenda, ó, agricultura, toneladas de grãos por ano, tá? Então, vocês veem que aqui, ó, na questão de produtos, é bem mais fácil a medição dessa capacidade aqui, ó. Eu tenho ela exata, tá? Eu tenho ela, lembrando que no planejamento, o que era o planejamento, né? Você pegar as medições presentes, né? Para você calcular mais ou menos qual vai ser a futura, tá? Então aqui, ó, fica muito mais fácil, beleza? E aí vamos para de capacidade de serviços aqui, ó, né? Na companhia aérea, ó, número de assentos por voo, tá? No restaurante, número de refeições por dia. No teatro, ó, número de assentos, tá? No hotel, número de quartos, ó, no hospital, número de leitos, tá? Isso que vai gerar a minha capacidade, isso que aqui vai demandar a minha capacidade. Só que ela é mais fácil do que o produto? Não, ó, por exemplo, o número de refeições por dia, ela é muito variável, tá? O número de assentos por voo, apesar do número de assentos ser fixo, né? Ele não tem todo dia essa capacidade atendida 100%, tá? Então, por exemplo, no hotel, número de quartos, não são todos os dias que os quartos estão ocupados. Você tem dia que vem mais viajantes, tem dia que tem menos viajantes. Por exemplo, na questão do hospital, ó, na questão do corona aí, ó, a gente viu tanto isso, né? Tanto que fez falta o número de leitos aí. Né? Então, isso era a capacidade. Vocês viram que conforme ia saindo o número de pessoas que pegava Covid, você tinha que aliar isso ao número de leitos que você tinha disponível. Toda a conta, se vocês forem ver hoje, toda a conta nessa questão de estar em fase amarela, estar em fase vermelha e tal, é tudo uma questão de gestão. O que o governo fez, pessoal? Pegou lá, para eu colocar em fase amarela, fase vermelha, fase laranja e tal, é o número de leitos ocupados nesses hospitais, tá? De UTI, né, no caso de Covid, né? Número de leitos de Covid que são colocados naquela semana, não sei como é que eles calculam isso, tá? Então, eu lembro que é semanal, né? Que está em fase vermelha, laranja, amarela tal, ela é semanal. Então, o número de leitos aqui vai de acordo com a ociosidade, com a capacidade. Então, por exemplo, está perto de 90%, 95%, fase roxa, vermelha, que ninguém pode sair de casa, né? Porque você não tem lá o número de leitos para atender. Se você for para lá, para aquele hospital, vai morrer, gente. Tá? Deu para entender aí, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, ó, uma coisa importante nessa questão produtiva, tá? Tanto de serviços quanto na de produtos, é a questão da demanda aqui, tá? E o que é demanda? Demanda
é a capacidade que eu tenho de produzir determinada coisa, tá? Em determinado tempo, que nem eu falei para vocês, é a quantidade de produtos de acordo com o tempo, tá? Então, ó, a demanda, quantidade de clientes que chega no sistema para serem tratados por período de tempo. Então, aqui a gente está falando de serviços, né? Então, quantidade de clientes que chega no sistema para serem tratados por período de tempo. Ó, em serviços, o mesmo atendimento pode levar diferentes intervalos de tempo para diferentes clientes, que eu estava falando para vocês dos bancos, né? Não é todo mundo que é atendido da mesma forma. Olha lá, boa tarde, Grazi. Olha a retardatária. Isso porque ela falou para mim que ia melhorar, hein? Nessa questão de tempo aí. Então, voltando, pessoal, em serviço, o mesmo atendimento pode levar diferente intervalo de tempo para diferentes clientes, que nem eu comentei o exemplo dos bancos, né? De que tem pessoas que demoram mais, tem pessoas que demoram menos. Tem pessoas que têm mais coisas, né? Mais produtos para serem processados lá, então ele vai demorar mais tempo, tá? Então, tem uma série de fatores nos bancos que determinam essa capacidade de demanda aí, ó. E aquele joguinho que eu falei para vocês de que os bancos eles precisaram fazer uma reestruturação, né? Antigamente você ia lá, você tinha 6, 7, 8 caixas atendendo, e aí você deixava para pagar sua conta no dia 12, dia 13, porque não tinha mais ninguém. Ou seja, do dia 12, dia 13 até o dia 8 do mês que vem, não tinha ninguém. Tá? Então, você tinha uma capacidade de funcionários muito maior do que era a demanda. E o que é a demanda? Eu precisei, na questão de gestão dentro dos bancos, eu precisei fazer com que isso tivesse um peso igual. Tá? Ou seja, o número de funcionários contratados, vocês vão ver hoje, dentro dos bancos, que é 1, 2 atendendo só. Tá? E aí você tem uma série de situações que eles te mandam para um lado, para o outro, mandam para o caixa eletrônico, te mandam para um outro lugar. Tá? Então, foi feito um treinamento para que isso acontecesse, foi feito um sistema todo para que isso mudasse, tá? Para que essa demanda fosse controlada dentro dos bancos. Tá? Então, existe uma aleatoriedade na chegada e no tempo de atendimento, ou seja, não é tudo igual, né? O que ele quer me dizer aqui nessa questão da demanda por serviços aqui é que nem sempre é tudo igual. Um pode demorar mais, outro pode demorar menos. Vocês já viram lá nos capítulos anteriores, né? De que do front office lá, quem trabalha com front office, normalmente você tem uma variação muito grande de acordo com a participação do cliente no processo. Lembram disso lá nos primeiros capítulos? Quanto maior a participação do cliente no processo, né? No processo produtivo lá, ou seja, ele chega palpitando, eu quero isso, eu quero aquilo. Quanto maior essa intervenção do cliente no processo, maior vai ser o tempo que isso vai levar. Tá? Então, vocês veem aí que as empresas que mais prestam serviço, que são mais eficientes nesses sistemas, pessoal, normalmente são empresas grandes. Então, bancos, se você for olhar hoje o McDonald's, por exemplo, o McDonald's, tudo bem, serviços, existe essa capacidade variada de atendimento? Existe. Só que eles tentam ser o mais padronizado possível. Tá? Por quê? Porque existe um sistema de gestão que foi lá e viu que se vier uma pessoa para tirar o pedido antes, você só chegar no caixa, já com o pedido pronto, só para ela executar tal. Porque você está ali na fila, pessoal, você está ali na fila, você está parado lá, você não está fazendo nada. Aí chega a moça, olha, agora você pode escolher com calma.
Agora, quando isso acontecia, por exemplo, no caixa, lá do McDonald's, né? Isso era perda de dinheiro para o McDonald's. Por quê? Porque a pessoa ficava ali pensando e tal. Algum outro podia passar fora lá do McDonald's e falar, meu, não vou comer aqui não, que tá com muita fila. E aí você acaba perdendo dinheiro, tá? Então, são pequenas colocações, pequenas coisas de gestão em serviços que você consegue minimizar o máximo possível essa capacidade de demanda aqui, ó. Você consegue prever essa capacidade de demanda, na verdade, não é minimizar, né? Prever essa capacidade de demanda, tá? Então, ó, como é que eu posso fazer esse gerenciamento da demanda, então, para que eu fique mais coeso, para que eu fique mais, né? Para que essa demanda fique mais fácil para eu prever, né? Então, ó, eu posso dividir a demanda, tá? E o que é dividir a demanda? Por exemplo, eu tenho uma alta demanda no supermercado no sábado, que é todo dia que todo mundo vai lá comprar. E aí você tem fila para pagar, você tem fila no açougue, você tem fila, tal. Fila é coisa de insatisfação para o cliente, tá? Eu preciso ter isso em mente. Entrou em fila é insatisfação do cliente, ok? O que os supermercados fizeram? Eles fazem, por exemplo, terça e quarta da feirinha, quinta-feira do churrasco, tal. Por quê? Porque eles querem dividir essa demanda, tá? Para que ela fique mais coesa, para que ela fique para que não gere fila lá só no sábado. Eu tiro a fila do sábado e aí na terça ou quarta, que é o dia que menos tem gente no supermercado, né? Eu não vou colocar isso de segunda, porque segunda a pessoa ficou 2 dias sem ir no supermercado, segunda ainda tem um certo movimento. Só que na terça e quarta, não. E aí o que eles fazem? Promoção da feirinha. Por quê? Porque eu quero trazer gente de terça e quarta. Tá? Então é dessa forma que a gente consegue fazer essas adequações de demanda, ó, para que fique mais tranquilo naqueles dias, tá? Ó, eu posso também desenvolver serviços complementares, tá? Eu posso oferecer algo mais, né? Por exemplo, naquele determinado dia, tá? Eu posso, por exemplo, pegar um posto de gasolina aí, eu posso oferecer, por exemplo, uma lavagem grátis para quem for abastecer na terça, tá? Isso são serviços complementares que eu estou utilizando aqui, ó, para eu dividir a demanda. Ó, desenvolver sistema de reservas, tá? Sistema de reserva não vai ter fila, né? Supostamente, às vezes você chega e ainda tem 1, 2 na tua frente, mas é menos, tá? O cliente vai ficar mais satisfeito, ó. Oferecer incentivos de preços, que nem eu falei para vocês, por exemplo, terça e quarta na feirinha, coisa mais barata, tá? Que é para fazer com que essas pessoas vão em dias que o supermercado é mais tranquilo, tá? Promover demanda fora da alta estação. Por exemplo, eu gosto de viajar nas férias só em baixa estação. Eu praticamente não viajo em alta estação. Por quê, pessoal? Porque é muito mais caro. Então, o que as agências fazem? Naquele período é muito mais caro, então, eu estou te dando a opção de você viajar mais barato, tá? O ano retrasado, se eu não me engano, eu fui para o Guarujá passar uns dias, tal, e nós fomos fora de temporada. Eu nunca tinha ido fora de temporada no Guarujá. Fazia muito tempo que eu não ia para o Guarujá, tal. E eu nunca tinha ido fora de temporada. Sempre tinha amigo meu que tinha apartamento lá, então a gente ia, porque saía o mesmo valor, né? E o ano retrasado, 2, 3 anos atrás, aí eu fui para lá e eu pegava os cardápios, é uma coisa impressionante. Aqueles puta restaurantes que normalmente é caro pra caramba, tal, não sei o quê. Você chegava lá, um prato de salmão, um prato de tainha, que normalmente custa 100, 150 pau, 180 pau nesses restaurantes, lá tava por 40, por 50. Então, prato cheio.
Quem quer viajar aí vai fora de demanda, fora de época aí de alta estação, né? Que é muito melhor. Tá? Inclusive voos, essas coisas, de aluguel, de, de apartamento, de hotel, tá? É tudo mais barato, né? Então, aqui, ó. Então, vamos lá. Nessa questão de dividir a demanda, ó. Heterogeneia da demanda, ó. Primeiro, banco, pessoa física e jurídica, tá? Então, eu tenho um gerente pessoa física, eu tenho um gerente pessoa jurídica. Tem bancos maiores que tem fila física para pessoas físicas e para pessoas jurídicas, tá? Bancos maiores não, na verdade hoje até Tupi tem, né? Se você for lá no Banco do Brasil hoje, você tem atendimento pessoa física e pessoa jurídica, tá? Na aviação, ó, turismo e negócio. Então na aviação, mesma coisa, ó, se você for viajar em voos noturnos, tá? É muito mais barato que você viajar ao longo do dia, ok? Então, você quer dividir essa demanda, você quer dividir por horário de dias, ó. O médico, ó, hora marcada, você encaixa as pessoas lá, tal, tá? Atende com hora marcada, você evita filas. E se você... Olha como essa questão aqui é interessante, pessoal, só para vocês entenderem, não como uma ação para você diminuir demanda, aumentar a demanda, tal, não sei o quê, tá? Como uma ação estratégica, tá? Por exemplo, você atende com hora marcada, pô, você já vai satisfeito, porque você sabe que se você vai lá naquela hora, você vai ser atendido. Aí vocês vão falar assim para mim, mas e aquela pessoa que falta, né? Eu vou perder dinheiro? Se você recebesse, por exemplo, convite, olha, você tem uma agenda, você tem agendado para sexta-feira que vem um horário, tá? Você não quer vir hoje? Olha como que você aumenta o nível de satisfação do teu cliente, tá? Então, nessa questão da hora marcada, ó, eu vou perder dinheiro? Não, se eu encaixar uma pessoa aqui, ela vai se sentir extremamente satisfeita, tá? Então, resultado, ó, suavização da demanda. O que a suavização da demanda vai fazer? Né? Fazer com que o meu cliente esteja mais satisfeito. Beleza? Então, tudo isso é estratégico, pessoal. Não pensa que o banco colocou um negócio lá porque, né, para ganhar mais dinheiro, não sei o quê. É exatamente para isso, para ganhar mais dinheiro. É para não ficar com essa capacidade ociosa, ó. Então, gerenciamento de demanda, desenvolver serviços complementares. Na consulta médica, eu tenho o exame laboratorial. Tá? Eu te dou o exame laboratorial. Ou eu já faço ali, por exemplo, no hospital, o exame laboratorial. Tá? Isso é ótimo. Isso é ótimo. Você vai ficar tremendamente satisfeito. Quando eu fui fazer uma cirurgia, né? Eu cheguei lá, o cara já falou, não, você já vai fazer tudo, já vai sair daqui já com a data marcada da cirurgia. Pô, ótimo, né? Maravilha. Então, o objetivo, aumentar a rentabilidade e a conveniência. Faço todos os exames no local, então, logicamente, eu aumento essa rentabilidade, tá? Porque eu estou oferecendo 2 serviços aqui em um, e, logicamente, a conveniência, que a pessoa não vai sair dali para ir lá no outro lugar fazer determinado exame, depois vai em outro para fazer exame. Não, se eu já tenho, já faz ali, tá? Então, oferecer incentivos de preços, tarifas noturnas para telefonemas, preços reduzidos do cinema, segunda a quarta-feira, diárias em baixa temporada. Sai uma centinha aqui na temporada, aqui, não sai do nada aqui. Não tem isso aí, não. Tá? Diárias em baixa temporada. Beleza? Então, né? São coisas óbvias, né? Reduzir o ócio, estimular a demanda nos vales. Reduzir o ócio, o que é? Eu estimular a demanda naquelas datas, naqueles horários em que eu não tenho demanda. Tá? Então, por exemplo, em voos noturnos, ninguém quer viajar
à noite. Você vai pegar, por exemplo, no aeroporto de Guarulhos, lá em São Paulo, que é super perigoso ali e tal. Você vai querer pegar o voo à noite, você vai querer chegar à noite, por exemplo, no aeroporto de Guarulhos. Então, todo mundo quer viajar de dia. Eu preciso estimular essa demanda em horários, né, que são mais ociosos, tá? É na questão de reduzir fila, ó, controlar a demanda nos picos. Então, eu ofereço alguma coisa ali para, né, para controlar essa demanda, tá? Ó, promover demanda fora da autoestação, na questão dos hotéis, ó, compre o presente da sua mãe e só pague no dia dos pais. Isso aqui é lojista, né? Antecipe suas compras de Natal e evite filas. Ó, você pode dar um desconto para quem comprar antes da época de Natal, ó, né? Nos hotéis aqui, eu posso oferecer até o centro de convenções para empresas aqui, quando eu não tenho uma capacidade, quando eu não tenho demanda para aquela determinada data, tá? Então, ó, na baixa temporada, ok? Desenvolver sistema de reservas, o objetivo, vender antecipadamente um serviço potencial, tá? Então, se você tem uma reserva, lógico que você vai, né? E com isso você consegue prever essa capacidade de demanda. Lembra que a gente falou que serviços é difícil você prever, né? Aqui você usa esse sistema de reservas, né? De vender antecipadamente, tal, não sei o que, esse sistema de reservas, para que justamente você saiba qual é a sua demanda, tá? Então, quais os benefícios aqui para empresas e clientes? Ó, na empresa, ó, demanda homogênea, né? Planejamento de recursos. Ó, quando a demanda é de mais fácil de você medir ela, logicamente você pode planejar melhor o uso dos seus recursos, tá? E no cliente aqui, ó, com as reservas, né? Eu tenho a garantia do serviço que vai ser prestado. Então, se eu for lá, eu sei que eu vou ser atendido, né? E naturalmente há uma redução de filas, e com tudo isso, naturalmente eu vou ter meu cliente mais satisfeito, tá? Então, coloque na cabeça, tudo isso é gestão, tá? Não é à toa. Ó, vou fazer qualquer atividadezinha lá por besteira, tá? Também na questão de sistema de reservas, ó, o objetivo, vender antecipadamente um serviço potencial. Aliás, aqui é o mesmo do anterior, só muda o exemplo aqui, né? Ó, o problema. O cliente falta, ó. Lá se o cliente vai, né? Aqui se o cliente falta, ó. Na ordem de chegada, eu posso trabalhar essa demanda, tá? Cliente faltou, eu passo um outro na frente, tal, não tem problema nenhum, tá? E aqui tem a questão do overbooking. Companhia aérea usa muito essa questão do overbooking. O que é overbooking? Você vende mais do que a capacidade de você produzir, tá? Então, você vende mais assentos no voo, porque muita gente não vai viajar, ela marca a passagem lá, mas ela não vai, tá? Então, o que a companhia aérea faz? Ela vende mais assentos do que tem no voo, já prevendo que vai faltar gente. Aí vocês vão falar assim, mas e quando, né, chega todo mundo? Já aconteceu até comigo isso, tá? E quando você chega lá e não tem assento para você viajar? Cara, você vai ficar pé da vida, tal, não sei o quê, vai bater o pé, vai chutar o balcão, tal, não sei o quê. O que eles vão fazer? Senhor, eu vou hospedar o senhor aqui no hotel 5 estrelas, tá? O senhor fica até amanhã, com tudo pago pela empresa, tal. Ainda vou te dar um bônus de viagem de tantos para você usar quando você quiser, tal. Vou sair dali super satisfeito, né? Quando isso não dá, e os caras, dão um jeito de realocar esse cara em outra companhia, faz o que der, tá? Mas, normalmente, se trabalha com isso. Fala, se acontecia isso por exemplo, eu tenho 100 voos diários,
vamos dizer. Aquela companhia aérea tem 100 voos diários, tá? Se deu problema em 5 deles, ó, tá? E as outras vezes eu saí com a capacidade lotada nos outros voos, tá? Tudo certinho, tudo legalzinho e tal. O que acontece? Valeu a pena ter colocado aquelas pessoas, né? Poucas pessoas, num hotel 5 estrelas, tá? Então, é um gerenciamento, pessoal. Tudo isso é questão de gerenciamento, tá? Deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui. Ah, tá tranquilo, 8 horas ainda. Eu falei, Osmar, que eram slides rápidos, né? Só de exemplos aqui. Na capacidade, no gerenciamento da capacidade de oferta, ó, compartilhar a capacidade. Então, às vezes eu posso ter uma capacidade ociosa que eu posso vender essa capacidade para outros, tá? Então, a gente vê muito aí, por exemplo, tem umas cervejarias que o maquinário delas tem capacidade para produção de muito mais do que é necessário, né? Ela vende aquilo para engarrafar, por exemplo, cerveja de outros, tá? Então, eu posso compartilhar essa capacidade. Aumentar a participação de clientes, tá? Naqueles processos. Treinar empregados multifuncionais, ó. Programar turnos de trabalho, tá? Utilizar empregados em meio turno. Criar uma capacidade ajustável. Então, a capacidade de oferta aqui é o que eu vou ofertar para poder medir melhor essa capacidade. Tá? Então, eu posso tentar fazer, você ofertar alguma coisa para que você chegue próximo da sua capacidade máxima. Tá? Porque é isso que interessa para as empresas, é você estar produzindo, né, na sua capacidade máxima. Beleza? Então, aí, ó, ainda, ó, compartilhar a capacidade, ó, equipamentos e instalações compartilhadas em períodos de baixa. Por exemplo, frete dividido entre concorrentes, né? Cegonheira que leva os carros lá. Você vê diversos caminhões cegonha na estrada, né? Que às vezes tem carros misturados. É justamente por conta disso, ó. Outro dia eu estava dando uma aula, aquela aula que eu falei para vocês que não dei o ano passado, que eu estou dando essa aula pro terceiro termo, aliás, pro quinto termo, né? Estou dando uma aula para eles sobre canais de distribuição, em que a Ambev, ela compartilha o caminhão com a Sadia. Até já cheguei a citar esse exemplo, acho que aqui para vocês. Então, a Ambev manda produtos para o Rio Grande do Sul, por exemplo. E como é que voltava esses produtos, né? Você manda ele cheio, supostamente ele iria voltar vazio, né? Então, essa volta é dinheiro perdido. Então, o que os caras fizeram? Eles pegam empresas de setores diferentes, como é o caso da Sadia, tá? Que a Sadia mandava os produtos dela para cá, né? Do Rio Grande do Sul para cá, chegava aqui, o caminhão dela voltava sem ninguém, voltava sem nada, voltava sem carga, tá? Então, o que eles fizeram? Carga compartilhada. Então, o meu caminhão vai para o Rio Grande do Sul lotado, volta com o da Sadia, tá? E vice-versa. Da Sadia vinha para cá e ia voltar vazio, então volta com o produto. Beleza? Aumento da participação de clientes, ó. A coprodução, ou seja, às vezes você envolve o cliente para que ele ajude você no processo de produção aqui, né? Às vezes isso vale a pena. Nos Estados Unidos, hoje a gente vê, vocês vão ver muito em filme isso aqui, ó, em que você deixou de contratar frentistas e as pessoas mesmo vão lá, colocam o combustível, vai lá dentro, né, libera no caixa, vai lá dentro, libera aquela bomba, você vai lá e coloca o combustível, tá? Isso é um sistema coprodutor aqui, ó, aumenta a participação do cliente
né, para gerar menos funcionários, tá? Você também pode ter uma capacidade adicional, ó. Você pode contratar essa capacidade adicional, né? No caso aqui, a exemplo do fast food, ó. Cliente se serve e limpa a mesa, tá? No McDonald's é feito dessa forma, né? Você não tem o cliente, você não tem o funcionário, a quantidade de funcionários que deveria para estar limpando tudo aquilo lá, você tem poucos funcionários, tá? Então é necessário uma compensação, ó. Rapidez, preços mais baixos. Então, se eu vou oferecer alguma coisa para o meu cliente, eu vou oferecer, não, se eu vou cortar alguma coisa do meu cliente, por exemplo, eu cortei lá o funcionário que ia colocar a gasolina, né? Cortei ele, tal, para que ele vá nesse sistema aqui, né? É feito nos Estados Unidos, tá? Se eu cortei ele, eu estou cortando um serviço para o meu cliente. Então eu preciso dar uma compensação para ele, tá? No caso aqui desse negócio, que você reduz o preço. Você não tem mais o custo de funcionários ali, você pode jogar isso no preço e vender mais barato que seu concorrente. Tá? Eu quero ver se não dá certo isso. Beleza? Então, ó, na questão de treinar empregados multifuncionais, aí, ó, enquanto uma operação está ocupada e gerando filas, a outra está aliviada. Por exemplo, eu tenho, às vezes, no próprio McDonald's, se vocês repararem bem, quando está vazio, tá? O McDonald's está mais tranquilo lá, beleza, você chega lá no caixa, faz o seu pedido e tal, não tem aquela pessoa que vai tirar o seu pedido antes, tá? Quando está muita gente, você vê que surge do nada, essas pessoas vêm tirar seu pedido ali na fila, né? Por quê? Porque você remaneja, por exemplo, pessoas que estão na faxina, remanejam esse tipo de funcionário para ajudar nessa demanda, tá? Então, normalmente você tem ali pessoas que são treinadas com multifunções, porque ela vai tirar o pedido, ao mesmo tempo ela vai ser da limpeza, tá? Então, qual que é a vantagem? Ó, reduz a monotonia e reforça o espírito de equipe. Isso para os funcionários, né? Na questão aqui. Aqui. Na questão de programar turno, ó, de trabalho, ó, ajustar a capacidade e as flutuações da demanda durante o dia. Então, previsão horária, ó, necessidade de pessoas por hora, né? Teoria das filas e programas de turnos, programas computacionais. Tá? Então, ao longo do dia, pessoal, às vezes eu tenho mais demanda, tenho menos demanda, eu tenho que utilizar mais funcionários e menos funcionários. No hotel, normalmente aqui, quem não sabe, minha família tem hotel aqui em Tupi, né? No hotel aqui, o que acontece normalmente? Você tem, até as 9 horas da manhã, as pessoas saem. Das 6 às 9 horas da manhã, você tem lá o café, o horário do café, que é uma quantidade maior de pessoas, tal, não sei o quê. Então, do café da manhã, das 9 até as 6 horas da tarde, que é a hora que o pessoal começa a chegar no hotel, 5 horas, 6 horas da tarde, tá? Eu tenho todos os funcionários trabalhando na área da limpeza. Tá? Por quê? Porque ali eu não tenho praticamente demanda. Então, é mais fácil eu treinar um funcionário da limpeza para que atenda esporadicamente uma pessoa do que contratar um atendente para ele ficar 24 horas, né? Para ele ficar um turno de atendentes, né? Para ficar atendendo pessoas. E nesse horário não tem nenhum. Então, é mais fácil. A gente treina alguns funcionários, que nem esses da faxina, para que eles vão lá e atendam fora de hora, tá? Então, a gente, né, tudo é uma questão de gestão, ó.
Utilizar empregados em meio turno. Ó, utilização para picos de demanda previsíveis e persistentes. Então, quando eu sei que naquele horário eu vou ter... O nosso é muito previsível no hotel, pessoal, mas muito previsível. Por exemplo, a gente tem uma demanda maior de segunda a quinta-feira. Por quê? Porque viajante é um hotel, não é um hotel categoria turística, é um hotel categoria comercial, para viajantes, tá? Você sabe que o viajante ele vem de segunda a quinta para atender o lojista. Na sexta-feira ele vaza para casa dele, vai sair de viagem só no começo da outra semana. Então você tem uma capacidade maior, né, nesses dias, tem um pico maior nesses dias, tá? Então, nesses dias eu sei que ali eu preciso ter mais funcionários, tá? Para atendimento, que eu sei que vai ter maior arrumação e tal. Nos finais de semana, eu posso contratar uma pessoa só para o final de semana, tá? Então, isso é utilizar os empregados em meio turno. Por exemplo, tem gente que não vale a pena, essa questão de menor aprendiz aí. Tem gente que tem lojista que contrata o menor aprendiz só para ele vir à tarde, sair para fazer as cobranças de volta. Ou seja, trabalha em meio turno. Porque não compensa você deixar um cara com um turno inteiro para ficar fazendo cobrança. Ninguém vai fazer cobrança na casa dos outros às 8 horas da manhã. Você vai ser escorraçado, né? Então, você vai usar o turno aí. Ok? Então, você vai usar, aliás, o meio turno, né? Nesse caso aí. Jesus, deixa eu ver qual slide nós estamos aqui. Tá vendo, Osmar? Estamos no último já. Eu tava achando que ainda tem slide pra caramba aí. Na questão de criar uma capacidade ajustável, ó, na questão de design, mudança no formato de serviço para atender as variações. Ó, folga e pico, garçons nos vales podem adiantar determinadas atividades que não podem fazer nos picos de demanda. Então, por exemplo, não adianta no pico de demanda o cara da cozinha lá querer lavar prato, não dá tempo, né? Eu tenho que fazer isso fora, às vezes, dos horários. Por exemplo, o garçom ele vai lá, limpa a mesa, tá, não sei o quê, quando você não tem a demanda alta, nos horários que você não está de pico, porque ali ele tem que estar atendendo, tá? Deu a capacidade ociosa, beleza, eu vou passar um pano ali no chão, para também não ficar tudo zoado e tal, tá? Vou repor mercadorias, vou repor os pratos nas mesas, tá? Às vezes tem garçons que assumem até a situação de lavar os copos ali, né? Para que coloque nas mesas, tal. Então, a gente joga, faz esse jogo, tá? Isso é gestão, pessoal, é fazer esse jogo, beleza? Então, deixa eu fazer a chamada aqui, deu tempo de sobra, ó. Exatamente, Osmar, exatamente. A Zona Franca pratica mesmo, muito disso. Deixa eu abrir aqui. Então vamos. Adriana. Presente. Ana. Anne. Arielle. Daniel. Presente. Douglas. Grazi. Guilherme. Gerson. Cadê a Grazi? Não está aí? Nem o Gerson? Vou ficar aqui da Grazi, vamos ficar esperto. Chegou atrasado, não está no horário da chamada. Karina Barroso. Karina Ferreira. Kátia. Presente. Lívia. Luiz. Osmar. Presente.
Zelaine. Thaís. Vinícius Beto. Presente, professor. Graziele, presente. Tá dormindo? Eu fui pegar uma água. Na minha aula não tem direito a pegar água, não. Vai ficar com falta. Ô, louco. Não tem esse boi aqui, não. Javier tá aí, né? Beleza. William. Eu que tô presente. Nevaldo. Presente. Matheus. Aí, né? Beleza, pessoal. Então, ó, quem tem orientação, eu já vou abrir a sala aqui. Se quem quiser já ir para lá, já pode ir indo, tá? Beleza, pessoal? Então, até quarta. Quarta a gente fala sobre o nosso projetinho lá. Não faltem. Google Analytics, talvez a aula mais importante da questão do marketing digital. Beleza? Beleza, professor? Boa noite. Então tá. Boa noite, galera.